A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta quinta-feira, para falar um pouco a respeito de política, do dia a dia, daquilo que está acontecendo e principalmente das eleições de 2018, que é o que está motivando as pessoas e que a gente deve estimular cada vez mais a busca consciente da urna para que a gente exerça democraticamente a nossa opção aí, de governo, de legislativo, para os próximos 4 e 8 anos, no caso dos senadores. Então, hoje eu quero abrir o programa, nós não vamos nem falar de vulto histórico, nós já vamos partir direto. Eu quero até não orientar, mas fazer um pedido à população, que é o que está acontecendo, de cada um agir de forma correta no processo eleitoral. É um pedido não só meu, mas principalmente da Justiça Eleitoral, de que o comportamento em uma eleição limpa, em uma eleição justa, correta, dentro das práticas da ética, e que todo mundo se comporte de forma correta e que seja respeitada a legislação eleitoral. Para que isso aconteça, obviamente a grande ferramenta novamente é o nosso sistema de comunicação, né? É a palavra de ordem. E a gente tem que dar algumas dicas ao eleitor do que pode, do que não pode, porque a gente está vendo já coisa errada aí. Nem bem começou a eleição, a gente já está vendo coisa que não pode acontecer, que está acontecendo e que tem que ser denunciado para a Justiça Eleitoral. Quem se deparar que estiver diante de um procedimento incorreto, cabe ao cidadão alertar a Justiça Eleitoral, até porque, de repente, o candidato não sabe o que está acontecendo, ou pode ser um processo, inclusive, perigoso, né? E que deva ser do conhecimento da Justiça Eleitoral. Mas a gente teve um endereço eletrônico na internet, COJUR, que diz respeito ao processo eleitoral, que fala do que pode ou do que não pode, que é um órgão da Justiça Eleitoral, né, que é a Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação da Secretaria Judiciária, né? E ali esse documento, né, esse link, fala a respeito do que pode e do que não pode ser feito no processo eleitoral. Eu gostaria, Júnior, que nós fosse primeiro dar o crédito ali na abertura. Dá para colocar a primeira tela aí? Tá na tela. A primeira diz respeito aí o que pode e o que não pode, né? O que pode e o que não pode ser realizado. Na segunda tela, nós temos como digamos assim, uma apresentação fácil de ser compreendida. Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, você tem o que pode, né, em verde, e do lado direito o que você não pode, né? Então vamos lá. O tema é adesivos em veículo. Pode ter adesivo em veículo? Pode. O adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas. O adesivo microperfurado pode. Para-brisa do veículo até dimensão total, aquela do vidro traseiro, você pode ter. Em outros locais do carro, adesivos comuns, com dimensão máxima de 50 centímetros quadrados, ou seja, meio metro quadrado. Então, não pode o quê? Exceder a meio metro, você não pode fazer um adesivo maior do que meio metro, e a justa posição de adesivo ou papel que exceda 50 centímetros. Lembra do envelopamento de veículo, né? Que você punha a fotografia, fazia toda aquilo, não pode, envelopamento não pode. Vamos para o terceiro
quadro aqui. Alto-falantes e amplificadores. Então agora, no dia 16 de agosto passado, de 2018, até o dia 6/10, então 6 é o sábado que antecede a eleição, das 8 às 22 horas, pode ser usado alto-falante e amplificadores. Não pode, no dia da eleição não pode, só na véspera, até sábado. E não pode ser usado a menos de 200 metros dos seguintes locais: sede dos poderes executivo e legislativo, ou seja, da prefeitura e da Câmara, no caso aqui de Ponta Grossa, das sedes dos tribunais judiciais. Então vamos lá, fórum aqui da comarca e a Justiça do Trabalho, que fica atrás do fórum ali na Avenida dos Vereadores, e aonde mais? E na Justiça Federal, na Baldino Táxi. Então, guardar 200 metros de hospitais, Santa Casa, Bom Jesus, casas de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros, quando em funcionamento. Claro, vai passar, ainda mais que perde voto, né? Passou buzinando e tocando trombeta do lado de hospital, de coisa, é manifestação de não vote para mim, né? Então vamos lá, bens particulares, ou seja, na tua casa, o que você pode fazer? O mesmo procedimento, não pode pôr placa, mas pode de forma espontânea e gratuita, desde que não chega a mesma metragem do adesivo de veículo, ou seja, meio metro quadrado. E pode, por meio de adesivo e papel em janelas residenciais, com o mesmo procedimento. Meio metro quadrado, certo? Não pode. Pagamento em troca de espaços para veiculação de propaganda. Nossa, mas será que existe isso? Será que pagavam para pôr placa? Não sei. Inscrição ou pintura nas fachadas, muros ou paredes. Bom, isso já não podia, já no pleito passado. Faixas e placas. Não pode. Exceder, obviamente, os 50 centímetros quadrados, ou meio metro quadrado, do que pode, e não pode envelopar com aquela justaposição. Tá. Vamos para a ficha 5. Bens públicos e de uso comum. Vamos lá. Você pode, em vias públicas, das 6 às 22 horas, ou seja, você pode fazer campanha, né? Ou seja, andar na rua com santinho, distribuir. Então, até às 22 horas, não pode passar depois das 22 lá na tua casa. Também perde voto, também se passar, né? Colocação de mesas para distribuição de material de campanha. De repente, você põe uma mesinha, né, num determinado local, desde que não atrapalhe o tráfego de pessoas, e não pode dificultar o trânsito, né, e também de veículo. Colocação de bandeiras, pode pôr bandeiras, mulher lá com as bandeiras que ficam lá nós vamos ter bandeira ainda, eu não sei por que serve, mas tudo bem, né? De repente é uma manifestação de que tem muita gente com fulano, ciclano ou beltrano. O que não pode? Nos bens públicos e naqueles em que o uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Então, não pode em bens públicos, naqueles que o uso dependa de cessão ou permissão do poder público. Ou seja, o serviço público não pode, né, aquelas coisas, não pode. Prestação, isso é óbvio. Inscrição à tinta, que antigamente pintavam muito em pedra, né? Mas não pode. Colocação de placas, não pode. Estandarte, não pode. Faixa, não pode. Cavalete, não pode. Bonecos e assemelhados, não pode. Pendurar em postes de iluminação pública, não pode. Em sinalização de tráfego, ou seja, nada que for aparato público você pode utilizar, desde passarela, ponte, parada de ônibus, árvores, né, que estão em via pública, muros, cercas e etc. Tapumes de divisórias também não pode, né? Caminhada, carreata e passeata. Caminhada, carreata e passeata pode de 16 às 6 até 22 horas. Tá, o que é carreata, o que é passeata? 2 pessoas é passeata,
o que é carreata, né? 2 carros é carreata, né? Não existe definição com relação a isso, é uma boa pergunta. 7, vamos lá. Carro de som, mini trio e trio elétrico. Isso sempre foi muito comum em campanha. De 16 de 8 de agosto, agora, começou agora, uma semana e pouco atrás, até 6 de 10, até as 22 horas, pode. Carro de som ou mini trio apenas em carreatas, caminhadas, passatas, reuniões e comícios. Então, veja bem, olhe, preste atenção. Não pode circulação de carro de som com amplificadores de alto-falante ou mini-trio de forma isolada, ou seja, o carro fica janjando lá, ele tem que estar participando ou de uma carreata com o candidato em cima, ou que ele não pode estar circulando, né? O trio elétrico é só para sonorização de comício. Ele não pode, trio elétrico não pode, exceto para um comício, né? Vou fazer um comício. Apesar de que hoje ninguém faz comício, né? Porque o comício, quem que vai em comício? Quem que vai querer ouvir? Quando era só o comício, que tinha cantor, festa, bailarina, mágico, né? E faziam distribuição de brinde, tudo, o povo ia. Mas agora, quem que vai ouvir político, né? Difícil. Mas, tá aí. Pode. Vamos lá. Comícios, né? 16. A 4, olhe bem a data, 4, esse não é dia 6, não pode, já no sábado, na sexta, na quinta-feira, é o último dia para fazer comício, podendo o comício de encerramento ocorrer até 2 horas da manhã. Olha, no encerramento pode ir até tarde. Utilização de trio elétrico pode somente para sonorização de comício. Esse caminhãozão velho trafegando, não pode. Comícios do dia 5, obviamente, até 24 horas depois do encerramento da votação, não pode, e não pode comício. Apresentação de artigos com finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Ou seja, você não pode, dentro de uma perspectiva, você tem que esperar 24 horas, né? De 5 até 24 horas depois. Digamos que foi confirmada a tua vitória. Se fazer um showmício lá com cantor e tudo para comemorar, não pode. Certo? 24 horas depois do pleito eleitoral. O resultado normalmente é no próprio dia, né? Então no dia seguinte, vou fazer um comitê. Não pode. Tá, comitê de campanha, pode ter? Pode. Comitê central de campanha, candidato, partidos políticos e coligações podem inscrever. É claro que o comitê tem que ser registrado na Justiça Eleitoral, lembrando sempre. E demais comitês que não o central. A divulgação de dados deve observar os seguintes limites: bandeiras em vias públicas, móveis, sem dificultar o andamento e trânsito da pessoa, e adesivo, né? Então, o comitê é isso que pode ter ali no comitê. Não pode, no comitê, a inscrição do comitê central não pode ser em formato que se assemelha a outdoor, nem gerar este efeito. Olha só, o comício não, o comitê não pode, porque tem gente que foi, né, faz um guazu lá de coisa. Debate. Até 4/10, admitida a extensão até 7 horas do dia 5, ser iniciado no dia 4. A emissora deverá convidar os candidatos dos partidos com representação no Congresso de no mínimo 5 parlamentares. Isso daqui está suscitando muita discussão, porque se é democracia, por que os outros não podem? E somente os partidos com representação. Mas é uma regra, volto a repetir, lei não é para questionar, é para obedecer, né? Emissora de rádio ou de televisão poderá convidar candidato cuja participação seja facultativa. A presença do mesmo, o que não pode agora, a presença do mesmo candidato ao cargo de deputado estadual ou deputado federal em mais de um debate da mesma emissora. Não pode. Tem que dar como a gente fala, né, igualdade, né, de condições para que todos participem. Não é, vamos falar bem a verdade, não é um processo de igualdade. Democracia, volto a repetir, é quantidade mais do que qualidade, é quantidade de dinheiro, é quantidade de voto, tudo é por quantidade. Então vamos lá, internet, aqui que a coisa
né, começa a ser complicado, né? A gente está começando a ver que a internet é uma das ferramentas mais importantes, ou talvez ainda não seja a mais importante, mas está entre as mais importantes, e eu acho que está vindo numa ascendente que daqui a um tempo ela com certeza vai superar a televisão aí no processo de divulgação em política, né? E, então, na internet, a partir do dia 16, que foi o dia do início, inclusive no dia da eleição, né, não sendo permitido novo conteúdo no dia 7, né, mas pode deixar do jeito que está, né, em site do candidato, partido ou coligação, o endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado no Brasil. Então tem que ter um registro, né? Registra-se o endereço eletrônico. Por meio de e-mails para endereços cadastrados gratuitamente, desde que possua mecanismos que permitam o descadastramento. Ou seja, a pessoa pode recusar. Se tiver esse mecanismo, pode utilizar e-mail, mandar e-mail para o povo. Por meio de blogs, redes sociais, Facebook, Twitter, e sítios de mensagem instantânea e aplicações de internet e assemelhados. A reprodução virtual das páginas do jornal impresso, da internet, desde que seja feita no sítio, né? Integralmente o formato gráfico e a comunicação. Impulsionamento de conteúdo nas redes sociais pode, e nos mesmos mecanismos de busca, apenas para a propaganda positiva da candidatura. Só pode ser contratado por partido político, candidato ou coligação. Então, pode fazer propaganda? Pode. O impulsionamento pode sim ser feito, né? Todo impulsionamento, uso de ferramenta para ter maior alcance nas redes sociais, deverá conter de forma clara e legível o número da inscrição do CNPJ, do CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Então, pode usar, só tem que verificar de que forma pode ser utilizado. Me parece que você entra no Facebook, se você quer passar, faz que o cadastramento sai, inclusive depois sai fatura para você apresentar para a Justiça Eleitoral. Não pode a propaganda paga, a propaganda em sítios e a venda de cadastro de endereços eletrônicos, informações falsas, distorcidas, que é o famoso fake news, que é o grande combate, o perfil fake e o impulsionamento feito por pessoa natural. Impulsionamento de conteúdo, ou seja, o robô não é permitido, né? O programa de computador utilizado para impulsionar notícias falsas. Então, é isto o que nós temos em termos de internet. Imprensa escrita, o que pode? Divulgação paga, do dia 16 ao dia 5. Pode? Pode. Divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação, desde que não seja matéria paga. Pode. Publicação de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por jornal em datas diversas para cada candidato. Publicação que não exceda 1,8 de página e deixar de constar no anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. Então, não pode. Material gráfico, que pode, distribuição de folhetos, do dia 16 até o dia 6, e não pode o derrame de santinho e outros impressos no local de votação. Então, aquela distribuição de santinho, que a gente já sabe que periodicamente acontece, aquilo não pode, pessoal. Aquilo não pode. Então, pegar o santinho, espalhar na frente da coisa, primeiro que suja a cidade, é de mau gosto. Então, a pessoa, quando entregar o santinho, entregar para quem quer recepcionar o santinho, né? Quer receber o santinho, porque senão ele vai para a rua e depois fica aquela situação feia, inclusive para o candidato. Tem que tomar muito cuidado com isso. Júnior, já passamos o nosso tempo aqui do bloco? Estamos com 19 minutos. Então vamos lá. Vamos para o comercial e voltamos com a pré-campanha, que já terminou, e daí nós vamos para o processo eleitoral em curso agora em 2018. Vamos para o comercial e voltamos logo a seguir.
Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Sábado, dia 29 de setembro, você tem um encontro marcado com ele. 10ª edição da Feijoada do Léo. Dia 29 de setembro, a 10ª Feijoada do Léo. Você não pode perder, claro. Onde? Lá na chácara, com um ambiente descontraído, onde se reúne com seus amigos, onde se conversa, onde joga conversa fora e onde você se diverte muito. Eu tô te esperando. 10ª Feijoada do Léo, dia 29 de setembro. 10ª Feijoada do Léo. Reserve sua mesa através do telefone 999720033. Oferecimento Grupo MM, M2 Gráfica Rápida e TV Vila Velha. Quer vender com segurança e conquistar clientes com cadastro positivo? A CIPG garante segurança para o empreendedor, porque associado conta com o serviço de proteção ao crédito com o mais seguro e completo banco de dados do Brasil, SPC e Serasa, o melhor custo-benefício e suporte local com a garantia CIPG. Sistema de proteção ao crédito é na CIPG, a solução para você e seu negócio. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. Água na boca. Estamos de volta aqui, programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Vamos falar um pouquinho de eleição? Vamos falar de pesquisa eleitoral. Saiu uma pesquisa eleitoral agora, nessa semana que passou, feita pelo Instituto IRG, inclusive o instituto de um jovem que passou aqui por Ponta Grossa, que é o Richard Garbelinski, né, que é o Instituto Richard Garbelinski, e que hoje ele está em Curitiba, me parece que a sede do Instituto está em Curitiba, e foi feita uma pesquisa no Paraná todo, dando alguns números da pesquisa eleitoral de antes do debate da Rede Bandeirantes, porque teve o debate da Rede Bandeirantes, mas os números da pesquisa antecedeu, né, foi uma fotografia de um momento que antecede o debate eleitoral, né? Não foi feito após ou durante, né? Então, e por que eu estou falando isso? Porque retrata um determinado momento na política. Porque pesquisa é a foto de um determinado momento de comportamento da sociedade, de como ela está pensando, de qual é o inconsciente coletivo dela e de como está o comportamento dela naquele momento. Então, tem situações que, obviamente, mudam o pensamento, principalmente com os veículos de comunicação que nós temos hoje, com a rapidez de comunicação, inclusive de interação das pessoas com quem está informando ou dos interessados, que são as redes sociais. Então, hoje, para desembestar uma manada está muito fácil, né? E existe, inclusive, uma preocupação dos veículos de comunicação que tem departamento jornalístico de confirmação,
combateu fake news, porque virou terra de ninguém, né? Se não for controlado, e eu acredito que nós vamos ter uma eleição atípica esse ano, onde talvez a televisão tenha um impacto não tão grande quanto tinha, e uma influência grande das redes sociais com relação à influência no voto, né? Então, como é que eu vou me informar? Pelas redes sociais, né? E, às vezes, pode ser que informações truncadas possam mudar determinado comportamento de uma hora para outra de toda a sociedade. De repente, uma notícia que pode ou não ser verdade e que pode mudar o comportamento. Então, pesquisa o que é? Pesquisa é uma fotografia de um determinado momento do comportamento da sociedade, de como o povo está indo, se está indo para a esquerda, para a direita, né? E isso é muito utilizado pela organização política, né? Pelas campanhas. Então, é muito comum os candidatos fazerem uma pesquisa para ver o comportamento da sociedade, inclusive para adequar o seu discurso, né? Então, se a tendência maior de um determinado pensamento da sociedade, por exemplo, contra o aborto, né? O candidato pode até pensar diferente, mas não vai discordar da sociedade, da maioria da sociedade, naquele determinado momento. Então, uma pesquisa ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, ela vai medir a quantidade de votos. E a qualitativa, ela vai ver qual é o pensamento, né? Vai se aprofundar na segmentação da sociedade, em classes sociais, em comportamento diante de determinadas matérias. Ou seja, é uma pesquisa que se aprofunda no comportamento, neste caso político, do eleitor, que é o consumidor. Compararíamos assim. Então tá. Com esta foto, dizendo que aborto, é óbvio que o candidato vai adequar o seu discurso ao pensamento. Isso é um pensamento pragmático, né? Pegou a pesquisa, vai ter o comportamento. E eu já falei aqui a respeito disso, que é a desindividualização. O que é a desindividualização? Uma situação, né, onde você, para não ficar distante dos teus, da tua tribo, daqueles que convivem com você, você contraria até o teu pensamento. Né? É a desindividualização. Eu, para ter no coletivo, eu me desindividualizo e passo para aquele coletivo, né? E acabo adotando aquele pensamento de maioria para mim não ser o excluído. Isso é um pensamento normal. Isso acontece em penitenciária. Inclusive tem um filme, A Experiência, que fala a respeito disso, que é a desindividualização. E quando eu falo em desindividualização, não é um negócio novo, não. Tem autores em 1700 e pouco, que eu já falei, inclusive, aqui no programa, chamado Gustave Le Bon, que fala do processo de massificação, que é mais ou menos, né, vem numa espiral se desenvolvendo esse pensamento, né, e está aí uma realidade, né. E isto aqui favorece muito o telefone, né, o telefone antigo, né, o equipamento, a ferramenta de comunicação, digamos assim, que te propicia, como eu falei, interagir, né? E depois da tela, que começou com a tela do cinema, e hoje nós temos essa tela aqui de interação, o mundo mudou, o mundo se transformou. Então, quando a gente fala de pesquisa e de um determinado resultado, é um resultado de momento.
né? E os políticos se utilizam, como eu falei, da quantitativa para verificar o gerenciamento de campanha e do qualitativa de afinar discurso. Ah, querem que eu tenha pose de herói? Vou ter pose de herói. Isso é campanha. O coordenador de campanha vai ajeitar para que a coisa funcione dessa forma. É o material de campanha, com aquela linha voltada para ter o perfil que a população quer, né? E assim por diante, dentro do processo eleitoral. E a pesquisa é isso. Ela é um artefato e ela vai ser utilizada. E é utilizada, inclusive, mais para divulgar que está na frente, para, de repente, o brasileiro, com aquele sentimento de vencedor, de quem que vencer, achar que vencer uma eleição é votar naquele que vai ganhar, e daí, obviamente, maximiza as chances de quem já ia ganhar, porque o brasileiro não entendeu ainda que o voto consciente, que é o importante, não é corrida de cavalo, que você aposta e joga lá, pule, para ver se ganha, chega em primeiro, né? Não é corrida de carro, de Fórmula 1, né? É um processo cívico, não é festa. Já falei aqui, quem acha que festa vai no carnaval. Ah, é festa da democracia. Não tem festa, tem que ser um momento sério, cívico. A política regula a economia. Olha a situação em que a gente está. Olha a situação em que a gente se encontra. E daí vão me convencer de que a política não é importante e deve ser tratado como uma festa, com churrasco, com cerveja, com prosa de tapinha nas costas, de ser simpático. Não é assim. Enquanto se pensar dessa forma, né, nós não vamos consertar absolutamente nada. E as pesquisas mostram o comportamento dessa população, o que é importante para ela, quais são os seus valores. E daí os candidatos fazem, normalmente, aquilo que está apresentado ali na pesquisa do comportamento da sociedade. Ele vai lá e diz assim, ela não quer o aborto, então eu vou adotar, né? Porque eu não quero aborto. Está errado? Não sei, mas é uma boa discussão a respeito, né? Será que a gente está enganado ou o político vai fazer porque é vontade popular? E será que a vontade popular está correta? É esse o comportamento que a gente tem? São muitos os questionamentos, a política leva a isso. Ela não é tão simples assim, né? E é importante que a gente tem que saber. Outra coisa, não termina tão somente com o voto depositado na urna no processo eleitoral. Ele continua por 4 anos, onde você, eleitor, tem a responsabilidade de acompanhar aquele que você votou, não é esquecer. Você tem que saber se o comportamento dele foi adequado àquilo que foi o compromisso dele antes do pleito eleitoral. Saber se ele tem condições de efetivamente fazer aquilo se tornar realidade. Deputado não é só ir lá para fazer emenda orçamentária, né? Senador da República, para se comportar bem e fazer coisas corretas lá, de aprovar, quando for correto, empréstimos para o Estado, né? Tem várias decisões tomadas no Senado que são de vital importância para o Estado e por isso nós temos 3 senadores para representar o Estado lá, né? E ajudar o Estado do Paraná. Não que isso não aconteça. Não que isso não aconteça. Até por sinal, o Paraná tem uma representatividade, digamos assim, coerente, né? No que fazem. Tem senador um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, mas pelo menos os senadores não fizeram um mau exemplo para o Estado do Paraná, representando o Estado. Cada um com a sua tendência, né? Com o seu viés, com a sua corrente partidária e de pensamento. Agora, é importante vocês saberem que pesquisa retrata do momento e não pode ser utilizada como ferramenta
para dizer que fulano ganhou e que Beltrano perdeu. Ou que Beltrano ganhou e fulano perdeu. Não. É um retrato do momento, acredito eu, até que ela não deveria, sou contra que a apresentação de pesquisa de boca de urna, tudo. Eu acho que pesquisa ela poderia ir até um determinado limite. 15 dias antes da eleição não poderia fazer pesquisa, pelo menos é a opinião que eu tenho, né? É a opinião minha. Até para não influenciar. E até 15 dias antes do pleito eleitoral que façam pesquisa e divulguem, façam o que quiser. Mas 15 dias antes eu acho que era um tempo, até porque começa a decisão de voto, já tem um estudo de que as pessoas começam a decidir 15 dias antes. Tem uma curva de Pareto lá que mostra como é que é o comportamento, mas 30 e poucos % é nos 5 últimos dias. Né? Então, um número significativo. De repente, muda o processo eleitoral. Por isso que eu digo que pesquisa não é tudo. Mas, de repente, pode-se ter um bom indicador. Né? E eu peguei a cópia da pesquisa. A gente tem que divulgar o número da pesquisa, o registro, até para falar a respeito aqui. Mas eu acho interessante a gente comentar a respeito, até para que a gente possa entender um pouco como é que funciona a pesquisa e que a gente não caia na ignorância de achar que está decidida a eleição. E não é assim, não é assim. Então, a fonte é a IRG Pesquisa, metodologia, 1.250 entrevistados em 75 cidades do Paraná, de 9 a 14 de agosto de 2018. Então, foi antes do debate. De 9 a 14 de agosto, antes do debate da Rede Bandeirantes, e depois, agora vai ter mais debates, né? A margem de erro é de 2,8 percentuais e confiança de 95%. O registro é no TSE Paraná 09806/2018. Margem de confiança de 95%. Então, Júnior, vamos jogar aí na tela a pesquisa estimulada. Está na tela? Então, vamos lá. Você está vendo aí. Intenção de voto para governador do Paraná em percentual. Ratinho Júnior, 45%. Cida Borghetti, 20,2%. Nenhum, 11,4%. João Arruda, 7,1%. Não sabe, 6,3%. Doutor Roginha, 3,9%. Professor Piva, 2,2%. Jorge Bernardi, 1,8%. Osier Buch, 1,5%. Priscila Ebara, 0,2%. E Jonísio Marinho, 0,1%. Vamos falar um pouco a respeito desses números. Júnior, vem comigo aqui, um pouquinho mais aqui na tela. Quando você vê aquele número de 45% do Ratinho, 20,2%, a gente tem que fazer uma observação. Vamos lá. Primeiro, a saída do Osmar Dias. Esta pesquisa foi feita depois da saída do Osmar Dias. Então, ela reflete aquele determinado momento, quando Osmar deixa de ser candidato, o Instituto de Pesquisa vai a campo, o IRG, para verificar qual foi o resultado da saída do Osmar a saída dele do processo político. E se houve uma transferência de votos do Osmar para Cida ou para Ratinho, enfim, houve uma transferência e a presença nova do João Arruda, daí como candidato, ele que era deputado federal, aliás, diga-se de passagem, tinha uma eleição certa para deputado federal, acredito eu que faria mais de 150 mil votos, mas desiste da candidatura e sai candidato ao governo do Estado. E eu acho que já foi um número significativo, 7,1%. Né? Quando a gente vê aquele número, Júnior, dá para jogar na tela de novo aí? Vamos lá? Está na tela?
Então lá, João Arruda, 7,1. O que a gente nota? O João não era candidato a governador, ele ganhou eu acho que ele parte de um número bom, ele parte de um pouquinho mais, inclusive, do que tinha a atual governadora, Cida Borghetti, no momento em que subiu, em que ele assumiu sua candidatura. Ela tinha em torno de 4%, e ele já larga com 7,1. Eu acho que é um número expressivo. E acho que vai crescer mais, o João. Por quê? Porque ele vem com um grupo eleitoral ligado principalmente ao senador Roberto Requião, que é um grupo cativo, né? Tem lá seu percentual de PMDBista, vamos falar aqui, o Herculano Lisboa, né? Então nós estamos falando de um grupo político, né? O Jura, o Rogério de Paula Quadros, o Pascoal Adura, que era filiado foi vereador pelo PMDB, acredito eu que esteja ainda filiado no PMDB. Então, um grupo político que representa um percentual de votos aí. Então, este grupo, né, PMDB, né, não sei se esse pessoal ainda continua no partido, mas acredito eu que muitos deles ainda permaneçam. Não sei o caso do Pascoal, talvez o Pascoal tenha se desligado, até porque o Pascoal não está mais muito ligado à política, mas acredito que os demais estejam participando e, obviamente, é um grupo expressivo, né, que vai ter sua expressão e obviamente, esse rendimento dele vai aumentar. Não sei se é suficiente, ninguém sabe. Volto a repetir, com esse mecanismo de comunicação, com essas ferramentas que nós temos hoje, de repente desembesta para um lado e não tem o que segura o eleitor, né? E pode acontecer do dia para a noite, né? Em espaço de tempo, nós vimos o poder da comunicação na greve dos caminhoneiros, de arregimentação de força. Em pouco tempo o negócio estava fervendo. E o mesmo processo pode ocorrer num processo eleitoral. E de mudança de comportamento, principalmente no comportamento da população. Daí, naquela qualitativa lá, o povo não quer saber de político. O povo está brabo, né? E o povo tem um comportamento que está meio arisco, que a coisa, de repente, se estourar um foguete, sai correndo. Então, é uma situação que tem que ser observada. Pode mudar. Então, Ratinho ali, o João Arruda, digamos assim, tem poder de crescimento. Surpresa, eu achei o número da Cida 20,2, um número, ela teve um crescimento, como eu falei, grande, porque largou de 4%. Ela subiu 16%, né? Ela teve um crescimento, e o Ratinho teve o crescimento, né? Eu não sei se é tão significativo, mas obviamente está em primeiro. Não sei se é bom estar em primeiro nesse determinado momento, porque a campanha começou ontem, né? Ontem foi ontem não, há 3 dias atrás, 4 dias atrás, 4 dias atrás, né? Dia 16 começou o processo eleitoral, né? Então, começou agora, praticamente. O bloco nem foi muito para a rua ainda, né? Então, ainda tateando, até porque uma campanha nova, difícil, eu acho que vai ser complicada essa campanha, né, com os resultados, e o comportamento da população, né, que você está vendo aí na pesquisa. Está comigo aqui, Júnior? Está aqui, então tá. Então, a gente vê o comportamento de como está o eleitor nesse exato momento, né, pelo menos nesse momento aí da pesquisa eleitoral. Não quer dizer, como eu falei, que o doutor Rosinha não tem a chance, tem 3,9%, professor Piva, mas tem que ver a contribuição que esses candidatos vão dar para a possibilidade de um segundo turno. Porque daí o segundo turno é uma nova eleição, é um novo processo eleitoral. Mas é importante dizer, você viu ali, 45 para o Ratinho, 20 para a Cida. Não, o Ratinho subiu, Cida subiu, o João larga bem, né? E está dado o start no processo eleitoral. Mas, volto a repetir,
não está decidido. E esta foto, desse exato momento, reproduz isso. Coloca o segundo aí, por gênero, né, por sexo do eleitor aí. Coloca, tá naquela? Tá naquela. Então vamos lá. A intenção de voto. Você vê que o voto do Ratinho é um voto feminino, 47,8%, 41,9% masculino. Cida Borghetti, a grande maioria de voto masculino, né? Daí, é importante isso, Laraca? Claro que é. Vamos terminar os números aqui e depois eu explico por que isso é importante. João Arruda, 3,9%. E olha, ele tem mais voto masculino do que feminino, muito mais. Doutor Roginha, 4,6%, mais masculino que feminino. Professor Piva, mais voto masculino do que feminino. Agora, a surpresa ficou em decorrência da Cida. Dá a impressão de que mulher não gosta muito de votar em mulher, né? Porque ela ficou com 22% masculino e 18,6% feminino. Volta aqui comigo, Júnior, aqui na tela, para me explicar para o eleitor por que é importante essa questão de gênero. Daí você volta, sai da pesquisa quantitativa, que você viu o número, e vem para a qualitativa. E aqui na qualitativa diz o seguinte, que hoje a mulher influencia mais no voto, na família. Explicando, a mulher, né, ela exerce e eu confesso, você exerce mesmo, né, pega o marido lá e trova e às vezes leva, né, quem é o candidato, né, então, se mais mulheres estão com o Ratinho, mais mulheres trovando no vidro masculino para mudar o voto. Né? Obviamente, né? Funciona assim, né? O pensamento. Então, nesta qualitativa demonstra que o quê? A mulher está com raiva do processo eleitoral, e isso foi dito numa pesquisa do Datafolha qualitativa há um mês atrás, da revolta, principalmente do gênero feminino, em relação aos escândalos do Petrolão, aí, do Lava Jato, e ela mais revoltada, podendo votar mais nulo, podendo votar mais branco, do que o gênero masculino. O homem está se propondo a ir para a urna votar. A mulher já está meio revoltada e não quer votar. Então a gente tem que analisar qual vai ser o comportamento dessa eleitora de trovar para mudar o voto masculino, ou de ter um comportamento de não participar do processo eleitoral. Pode? De repente, não, né? E a gente vê esse comportamento na pesquisa qualitativa no Brasil inteiro, feito pelo Datafolha, inclusive com maior repercussão na região sul do país, na nossa região, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um comportamento da mulher, do gênero feminino, de não concordar com a corrupção existente, de não querer mais votar, né? De estar revoltada, e este público adota, né, o feminino adota mais no Ratinho. Agora, qual vai ser o comportamento desse eleitor no momento de ir para a urna, né? Então, tudo isto vai ter que ser observado. E tudo isto está sendo analisado pelas coordenações de campanha, né? O teu comportamento eleitor, você que está me assistindo, né? Esse comportamento, obviamente, é levado em números para que os candidatos possam observar de que forma vai ser seu comportamento, de que forma vai ser a sua aplicação de recursos, se eu vou aplicar aqui, se eu vou aplicar ali, se eu vou fazer campanha acolá, se é importante ir para o interior, porque no interior o voto é mais fidelizado e é mais garantido. E por que a gente está falando isso? Porque em Tocantins agora teve uma eleição onde teve uma ausência de 48% das pessoas não foram votar. Não houve interesse numa eleição que dizia respeito à realidade local, né? Então, e se isso acontecer aqui? Há certos
analistas, né, na área de pesquisa que acham, né, que os grandes centros vão ter mais voto nulo e branco. E as cidades menores terão mais votos válidos. E tem fundamento. Por quê? Porque quando ele fala que os votos dos grandes centros podem não vir todos, né? Então, digamos, tem 230 mil eleitores em Ponta Grossa. De repente, 150 mil votos válidos. É muito aquém do que os planejadores de campanha estão prevendo. E esse número, digamos aqui, que aconteça em Ponta Grossa, for, digamos, abstenções nulas e brancos, pode determinar a eleição proporcional que se elege ou não. Um voto do interior, né? Por que ele pensa assim? Porque o voto do interior é fidelizado. Por quê? Porque no interior depende-se mais do poder público. Então, ele depende da ambulância, ele depende da patrola que passa na via lá, se é um produtor rural, ele depende da semente, às vezes, que vem de algum programa de política pública da Secretaria de Agricultura, é o calcário, às vezes, que vai para a propriedade, enfim, o poder público é necessário, né, e se estar próximo dele nas cidades do interior, até por uma questão de sobrevivência, né? Enquanto que no grande centro isso se dilui, né? E obviamente, nós vamos, acredito eu, ter este dado confirmado, acredito eu, nas urnas, de que vai vir mais votos válidos das cidades menores e menos votos válidos das cidades maiores, em função justamente desta situação comportamental, né? Por quê? Porque dilui. Aqui não se depende tanto do poder público, né? É diferente essa relação, ela não é tão próxima, ela é meio distante, enquanto que lá não. Então, é um pensamento e que talvez se confirme nas urnas, nós vamos confirmar. Agora, já tem um indicador que foi essa eleição em Tocantins, depois do Lava Jato, que mostrou que, né, o povo não está querendo muito votar. Vamos ver qual vai ser o comportamento. E é importante você saber que você é o objeto dessa pesquisa. E você tem que entender isso para entender que o teu comportamento é monitorado, passo a passo, né? Os pesquisadores estão aí pela rua e bate. Às vezes dá uma diferença. Às vezes tem pesquisa que não né, é complicado falar, não estou falando desse instituto, porque esse instituto, eu conheço a pessoa lá e acredito que seja um instituto sério, né? Agora, tem pesquisa que é justamente para ir para nublar, para preparar uma determinada situação que não é correta. Então, tomar muito cuidado com isso, não ir por pesquisa. A pesquisa pode vir para você, já que é autorizada, né, dentro do monitoramento da Justiça Eleitoral, ela existe. Eu, particularmente, acho que nos 15 dias finais não devia de ter, até para não exercer nenhuma influência. Nós estamos falando de uma sociedade não politizada, né? Então, de repente, é complicado isso, né? De repente influencia, né, e vai dar um resultado que de repente não é o que deveria ser dado, né? Deveria acontecer tudo por comportamento da sociedade. Mas vamos para o último gráfico, Júnior. Dá para pôr na tela aí? Esse que é o importante. Está na tela aí. A pesquisa espontânea. Pessoal, o que é espontâneo? Né? É aquilo que é debate pronto. Te pergunto, você vota para quem? Para governador? Ah, eu não sei. Não sei. Então eu vou ter que dizer, o campeão desta campanha, eu não sei. Que é o não sabe aí, que está aí no gráfico. Então, 78,6% não sabem em quem vai votar para governador. Pessoal, a eleição não começou. O processo eleitoral não teve início.
Então, quando a gente fala que o Ratinho Júnior tem 45, que a Cida tem 20, que o João Arruda tem 7, que o Não Sabe tem 11, quando apresentado, porque funciona assim, a espontânea, você diz de bate pronto, sem apresentação de nenhum material para você. Quem que se vota para governador? Essa é a pergunta. Né? E a outra, a que nós mostramos lá com aquele resultado, né, que na verdade a pesquisa é a estimulada, você apresenta um gráficozinho, diga, escolha neste gráfico, né, qual é o teu candidato. É uma bola, né, para não fazer com que a pessoa seja induzida, né, porque de repente na lista vê o primeiro, eu voto nesse aqui. Não, é um círculo, onde os nomes são disponibilizados em forma de círculo, e daí você aponta ali, ó, eu voto nesse aqui. Isso é estimulada. Então, estimula a escolha. Né? A espontânea é a fundamental no dia de hoje. Né? Espontaneamente. Então, na verdade, quando diz que o Ratinho tem 45, a Cida tem 20, e o João Arruda tem 7, o Não Sabe tem 11, nós estamos falando de um universo de menos de 22%. Então, 22% foi quem decidiu. Então, o Ratinho tem 45% de 22%. É isso? 22%. Não dá nem 22, é 21,4%. Então, decidiu-se, e daí estimulado, 21,4%. Né? Desculpe, 21,4% é que decidiu o seu candidato espontaneamente, dizendo, olha, eu quero fulano. E para ver que o povo é complicado, né? Nessa daí, inclusive aparece Osmar Dias, aparece Roberto Requião, espontaneamente. Por isso que eu digo que tem situações que vão... o cargueiro, né, as abóboras vão se ajeitando na caminhada. Né? Na caminhada ela vai se ajeitando, as abóboras. Né? No trotar é que vai se ajeitando na carroça as abóboras. E daí que a gente vai vendo como é que vai ficando o processo político. Então, agora não está absolutamente nada definido. Né? Não tem ele resultado. Quando se fala que 45%, mas esse 45% é de 20 e poucos por cento que decidiram o voto. Então, não correspondem a um resultado. Vamos ver no decorrer da campanha eleitoral qual vai ser o comportamento da população. Então, e é importante traçar um gráfico, né? Ao longo aí vai sair as pesquisas, traçar um gráfico de comportamento das pesquisas, mas entendendo sempre que a pesquisa não é primordial, não é ela que pode definir o fundamental teu voto. Até porque é importante você saber que, de repente, o comportamento de alguns candidatos é baseado no teu comportamento e não na intenção dele de ação efetiva. Está comigo aqui, Júnior? Ó, então, é importante você saber que você está sendo monitorado, né? Então, levar em consideração isso. As pesquisas são autorizadas por lei, desde que, como eu falei, registradas, efetivamente com a assinatura de um estatístico, com reconhecimento da entidade de classe e tudo mais, ele pode ter pesquisa eleitoral. Volto a repetir, sou contra 15 dias antes da eleição. Por quê? Por causa do comportamento da sociedade, da situação em que nós encontramos numa crise maior ainda. Mas é lei, e lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. Né? Discuta-se lá atrás. Né? Como não foi discutido, vamos para o comportamento de observar a lei e fazer com que ela se cumpra efetivamente. Né? Inclusive no próximo programa de quinta-feira, nós vamos falar a respeito do que pode fazer na campanha eleitoral, chegar para fazer isso, chegar para fazer aquilo, chegar para fazer aquele outro, enfim, através de um quadro, achei um quadro bem interessante da Justiça Eleitoral que diz
o que pode e o que não pode fazer. Isso a gente vai apresentar quinta-feira, na próxima semana, nessa semana mesmo, mas na quinta-feira, num bloco que a gente tenha mais tempo até para a gente discutir essa situação e mostrar efetivamente o que está acontecendo. Certo? Eu ainda tenho mais um bloco, né, Júnior? Vamos para o último bloco, bem rapidinho. Eu vou falar um pouco a respeito de saúde.